Giro de notícias chegando depois de um dia sem vídeos aqui no canal, mas calma, porque hoje tem o primeiro raio-x sendo publicado e você não pode perder na hora do almoço. Mas a gente vai falar aqui sobre detalhes da contratação de Keno, a gente vai falar sobre uma possível saída do Fluminense de um volante, que nem tá tanto na pauta assim, mas a gente precisa falar. Fluminense estudando aí um projeto para repatriar Thiago Silva. Quantas vezes você já viu essa notícia aqui no canal? Mas vamos falar também sobre Denilson. Exatamente, Denilson tem uma análise muito interessante sobre o Fluminense. Além, é claro, também de notícias sobre Christian e talvez a amostra do porquê que a gente não foi atrás do volante do Atlético Paranaense. São muitas notícias, então roda a vinheta. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, que isso ajuda bastante a gente por aqui. Vamos começar falando sobre Keno. Bem, o empresário do jogador deu uma entrevista ao portal Netflu e o Edson Neto, que é o responsável, né, pela carreira do Keno, deu detalhes, mas o que mais me chamou a atenção ali de fato foi principalmente o detalhe sobre o tempo de contrato. Ele responde o seguinte, lembrando, o contrato de Keno é de 2 anos, prorrogáveis por mais 1 ano. Ou seja, 2, mas pode ter uma renovação automática por 1. Por que isso? Segundo o Edson, eu tinha conversado com o presidente Mário Bittencourt que queria 2 anos de contrato. Mas eu sugeri 3 anos. Uma renovação automática a partir do 2º ano, desde que ele batesse metas e objetivos. Só não posso comentar quais seriam essas metas por conta da confidencialidade do contrato, fecha aspas, para o Edson Neto. Bem, dentro do que a gente já vem vendo dentro do Fluminense, esse contrato de renovação ali automática, ele é feito quando tem algum risco do jogador se lesionar. Foi com o Wellington e foi com o Fábio. Sempre dentro ali também do campo de 50%, 60% dos jogos do ano, o jogador estar disponível para a comissão técnica, estar sendo utilizado, seja no banco, seja como profissional. Ou seja, na prática é um contrato de 3 anos que não terá 3 anos, que pode ser finalizado com 2, no caso do jogador ter uma lesão muito séria ou então estar completamente afastado do grupo do time. Ainda falando sobre Keno, uma outra coisa interessante também, que tá na pauta, né, é aquela travessada que o Bahia tentou fazer. Segundo o Edson Neto, empresário, na verdade, ele falou o seguinte, na verdade, Keno é o tipo de jogador que naturalmente é procurado em todo final de temporada. Os clubes vêm atrás e foi o caso do Bahia e também de outros clubes. Quando saiu a matéria falando que o jogador estava negociando com o Fluminense, outros aparecem para saber se é verdade e conhecer os números. Nunca houve dúvidas de vir para o Fluminense. O que existiu foi uma questão de acordo financeiro com o clube, comissão, tempo de contrato e essas coisas. E aí ele é perguntado se a Libertadores pesou. E ele fala que sim, a Libertadores foi um peso importante para um jogador como o Keno. Ele deseja muito conquistar essa competição. Então tá aí as respostas sobre Keno. Vamos para a próxima notícia, a gente falar de assuntos interessantes. Assuntos como, por exemplo, Caio Vinícius. Pô, é interessante, vamos lá, tá? Não vem de historinha, não. Eu fiz uma planilha, que vai virar vídeo aqui no canal também, pra esse domingo, dia 25, mas eu fiz uma planilha lá com os jogadores, a gente fez uma live super maneira com o Canedo e com o Fio, avaliando, cara, 3 horas de live e é muito bom, tá à toa, bota ali e vai ouvindo que dá muito show. A gente fez uma live especial lá no canal 20. E aí, qual que é a questão? Veio pelo menos umas 7 ou 8 pessoas no Instagram e lá no grupo dos padrinhos, e isso é muita gente, pra poder me perguntar sobre Caio Vinícius. E sim, é muita gente perguntando sobre Caio Vinícius. Por que ele não tava na lista se ele ainda tem contrato com o Fluminense? Bem, porque ele não vai ser aproveitado, né? E segundo a Rádio Grenal, né, que é lá do Rio Grande do Sul, como o próprio nome já diz, as negociações do Caio Vinícius com o Internacional, que era a notícia que a gente tinha, de que ele viria do empréstimo do Goiás e seria negociado com o Inter, bem, ainda tá num estágio bem inicial. O Paulo Angione chegou a negar aí umas 2, 3 semanas atrás que teria tido um contato, alguma coisa, enfim. No final das contas, o Inter não o trata como prioridade, pode vir a ser uma opção, mas não é prioridade. E o Fluminense, se o Caio Vinícius permanecer aqui, a princípio não deve ser aproveitado na posição
de volante. Enfim, é visto com bons olhos pela diretoria, mas não é visto com tão bons olhos pela diretoria do Fluminense. É visto com bons olhos pela diretoria do Internacional. Vamos ver como é que vai ser, né? Bem, e falando em volante, a gente tinha aquele radar do mercado, né, que eu falei que a gente tem que sempre ficar de olho. O volante do Atlético Paranaense, o Christian, que chegou a interessar o Fernando Diniz, o Fluminense chegou a dar uma mini sondagem ali, mas o negócio não foi pra frente, acertou com o Bahia. Exatamente, o Bahia fez uma oferta e levou o jogador por 3 milhões de dólares, algo em torno de 15 milhões de reais. É o Grupo City investindo muito lá no Bahia, nem sempre tão certo, uma das maiores compras da história do Nordeste. O Bahia fez a contratação do Christian e aí é aquela história, né? Vai assinar lá com o time baiano, 5 temporadas e tal. No final das contas, a gente entende também, a gente teve ali a notícia de que o Atlético tava negando porque era um time que era rival e tal, enfim, também fazia sentido, mas no final das contas faltava também bala, né? O Fluminense contratar pra uma posição que não era prioridade, gastando, uma bala dessa de 3 milhões de dólares, não era o ideal, né? E nem era um dos jogadores que tava, nem a posição, nem um dos jogadores que tava entre as prioridades. Não faria muito sentido, né? Mas enfim. Bem, e Thiago Silva, hein? Que coisa, hein? Olha o Thiago Silva aí de novo. Mais uma vez, outra vez, enfim. Vamos lá. A notícia é do Netflu de que o Fluminense o Thiago Silva voltou a aparecer na ótica do Fluminense dentro de um projeto para repatriá-lo no meio do ano de 2023. Ele tem contrato com o Chelsea até 30 de junho desse ano. E ele até o momento, ele vinha justificando isso em notícias de bastidores, o Thiago Silva nunca falou isso propriamente, né, da boca dele, mas notícias de bastidores já davam conta disso, de que ele não teria voltado ao Fluminense ainda por causa da Copa do Mundo. E aí, obviamente, ele tinha contrato até o meio do ano com o Chelsea, porque, né, se mostrava ali um contrato normal até acabar a temporada europeia. Bem, a partir desse momento, o Thiago Silva pode assinar um pré-contrato, se ele quiser assinar com qualquer time. Não necessariamente ele precisa assinar um pré-contrato. Às vezes você também vai negociando com os clubes ao longo do tempo. O Fluminense já tem esse projeto, de repatriar o Thiago Silva há um bom tempo. E o Thiago vinha falando essa questão da Copa do Mundo e não finalizava. Segundo alguns meios de comunicação internacionais, o Chelsea já tá de olho no Gvardiol, o zagueiro croata do Red Bull Leipzig. E, se contratado, o Thiago Silva, isso indicaria uma saída do Thiago Silva. Vamos lá, só para poder arredondar aqui e tal, porque essa pauta vai voltar muitas vezes nesses 6 meses. Thiago Silva tem 38 anos, ele chegaria aqui já com 39, né, se eu não me engano. Mas se ele chegasse no meio do ano, ele faz 39 dia 22 de setembro. E sim, ele seria muito útil, porque assim, a gente tá falando de um dos melhores zagueiros da Copa do Mundo. Ele deve estar pelo menos ali, vamos botar no top 10, por baixo, tá? Da Copa de 2022. Jogou muito, com 38 anos, nesse nível. Então assim, ele chega pra ser um dos melhores zagueiros do Brasil. Isso é fato físico e fato técnico também. Isso a gente não precisa tirar. Agora, a gente vai precisar ficar de olho nessa questão da estrutura financeira, se de fato ele tem o interesse no tempo de contrato, em tudo isso, como isso vai se arrumar. E por que eu digo se de fato ele tem interesse? Tem que lembrar que o Thiago Silva tá na Europa desde 2009, família por lá, tem até outras coisas aí em relação ao Thiago Silva que quem manja aí das fofocas sabe também. A gente não sabe como é que vai ficar em relação a ele vir pro Brasil jogar. Contrato de 6 meses, só de julho até o final do ano. Enfim, não sei como vai funcionar essa questão do Thiago Silva. Funcionando, a gente volta aqui pra poder falar. Cara, seguinte, se você tá no meio de temporada de contratações, montagem de elenco, você não tem o OneFootball, é inexplicável. O fato de você não ter o OneFootball me irrita. Sacanagem, isso aqui foi uma ação, mas me irrita um pouco,
tá? Isso aqui foi só uma zoeirazinha. Baixa o OneFootball, o link tá aqui embaixo na descrição, um aplicativo de notícias que tem. E agora, ó, voltando ao Campeonato Carioca, etc., até deixar o QR Code aqui do lado. Voltando ao Campeonato Carioca, você pode ter muita informação. Ó, por exemplo, aqui tá falando, eu abri aqui, tá na página inicial, então tá falando de Vasco. Mas se eu posso clicar aqui no meu perfil, Fluminense, e já estão aqui as notícias. Ó, tá falando do Vitor Eudes, ó, não tá falando do vídeo que vai sair hoje na hora do almoço, que é o vídeo do raio-x. Mas tem notícia pra cacete. Baixa aí o OneFootball, o link tá aqui embaixo na descrição. Cara, vamos falar por último aqui sobre o Denilson. Exatamente. Ele deu uma declaração no programa Jogo Aberto, uma análise legal do Denilson sobre as contratações, no caso sobre o Keno, e uma frase forte de que sim, o Fluminense tá junto com o Palmeiras e com o Flamengo, e ele coloca o Atlético Mineiro também depois, fazendo uma outra análise também agora com a chegada do Kudê, no mesmo nível, ali pelo menos. É óbvio, no mesmo nível, acho que talvez seja um exagero, mas vamos ver aí esse trechinho do Denilson pra gente poder finalizar aqui esse vídeo do Raiz Tricolor. Acreditava nessa possibilidade. E agora, ele foi anunciado, já falou como jogador do Fluminense. Pra ser titular, Denilson, Keno e Cano, Cano e Keno. Quero ver a confusão, hein? Pega essa dupla aí. Ô, Loirão, Um vai chamar de Cano, Keno, vai ser uma mistura. Eu acho que essa dupla vai dar o que falar, viu? Porque vamos pensar aqui que já tem o Ganso, que vai abastecer esses dois jogadores. E o John Arias. O John Arias, que fez uma temporada também maravilhosa. Estilo de jogo de Fernando Diniz. Posse de bola, um jogo vistoso, a bola chegando toda hora e cruzando ali a área toda hora. Você tem um jogador com essa qualidade que é o Keno, cara, esse Fluminense promete para essa temporada. Quando você fala de admirar e fã, é esse estilo de jogo dele, né? Que eu gosto desse tipo de jogador que vai pra cima do adversário. Eu acompanho o Keno desde lá do Santa Cruz, quando ele veio pro Palmeiras. Aí ele fez uma boa temporada do Palmeiras, acabou sendo vendido. E ele foi muito bem na passagem dele com o Galo. É que essa última temporada, por causa das lesões, ele acabou jogando pouco. Já jogou até no São José, no Zequinha, lá no Rio Grande do Sul. Agora, é um time que também se qualifica junto ali com Palmeiras e Flamengo em elenco ou ainda não? Sim, tá no mesmo nível. Enfim, ele segue ali, no momento ele passa a falar do Atlético Mineiro a partir dali. Eu tô de olho nessa visão da mídia geral sobre o Fluminense, tá? Eu tô de olho na visão da mídia geral sobre o Fluminense. Vamos ver como é que vai ser essa história aí. Enfim. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu.